Pessoal, primeira coisa, eu queria alertar você sobre o lixo que vem sendo propagado nas redes sociais sobre a votação lá no STF ontem, tá? Os bolsonaristas dizendo... A Renata Barreto, a economista, chegou a falar que vocês já estão usando VPN no Brasil, como se a internet não estivesse mais funcionando aqui no Brasil, as redes sociais e tal. E Malafaia gravou vídeo, todos eles, né? Todos os bolsonaristas gravaram vídeos falando besteira, Gaia falando bobagem. Palmas para os envolvidos, agora é oficial. A censura no Brasil está institucionalizada. Eu quero aqui trazer para vocês, porque eu li as análises todas, tá? Li no Globo, li análises, mais de uma lá na Folha de São Paulo, no UOL, especialistas na área falando sobre o assunto. E aí eu vi o quanto os bolsonaristas não leram o que é a decisão, não sabem de nada. Não tem uma informação no vídeo deles que presta. Mas antes eu queria falar com vocês do barraco que teve ontem internamente lá no STF, antes do voto do Nunes Marques, no almoço interno deles, para definir qual que seria a tese vencedora. Para vocês um bastidor inédito sobre essa reunião, que na verdade não é essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde, e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui, que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou a uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu que sou eu não estou preocupado. Por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Neste momento, Nunes Marques disse: olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento e fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. O ministro Gilmar Mendes ainda, repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem negócio da bronca, gente, tem 2 personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Dizendo o seguinte, se ameaçam, né, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto, peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje, fico vencido. E acabou assim. Bem, o melhor conteúdo de todos os que eu li, o que está mais completo sobre o que foi a decisão, é o texto da Patrícia Campos Melo lá na Folha de São Paulo, tá?
Lá ela explica. Então, vamos fazer a análise aqui. Então, primeira coisa, passa a ter um dever geral de cautela das redes sociais, a partir de agora, com alguns conteúdos específicos. Pessoal, e olhando o rol taxativo dos conteúdos, nada mais são do que os conteúdos que elas já removem hoje. Repito, os conteúdos que elas já removem automaticamente. Então, por exemplo, crimes sexuais contra crianças e pornografia infantil, tráfico de pessoas, discriminação racial, religiosa ou por orientação sexual, induzimento ao suicídio, terrorismo. Tudo isso já está nos termos de uso de qualquer uma dessas grandes redes sociais que estão em operação no Brasil. Então, nesse sentido, não mudou nada. A única coisa que foi incluída é ataques à democracia e crimes contra o Estado Democrático de Direito. É o seguinte, se o sujeito não gostou dessa parte da regulamentação, esse tipo de gente deveria vir a público e falar abertamente qual que é a posição dela. De que, olha, eu acho que as redes sociais banirem conteúdo que induz ao suicídio, que pornografia infantil e tal, eu acho beleza. Agora, eu acho que tem que ter pedido de golpe de Estado nas redes sociais, live pedindo fechamento dos outros poderes, instituição de ditadura Bolsonaro, pedindo artigo 142, o pessoal lá naqueles acampamentos golpistas fazendo live todo dia e tal, e as redes sociais ainda lucrarem com essas lives, lucrarem com esses vídeos. Tá? Então, eu acho isso correto. Então a pessoa assuma essa posição. E aí, pessoal, é que as coisas se juntam. A verdade é essa. É por isso que os bolsonaristas estão aí choramingando nas redes. Porque se você vai cruzar as informações, você verá que as mesmas pessoas que pediam o golpe de Estado lá em novembro, dezembro de 2022, são as mesmas que estão hoje aí gravando vídeos nessa choradeira sobre esse julgamento do STF nas redes sociais. Não é coincidência. Aqui, pessoal, seguindo, é importante destacar uma coisa. Não é um post de golpe de Estado, de induzimento ao suicídio, desses temas ali, que se conseguir ficar online, que a rede social já vai ser punida. Não. Tem que ser, o que o Supremo vai verificar de tempos em tempos é se de maneira sistemática, se existem filtros e se os filtros estão funcionando, pegando ali 90%, 95% das publicações desse tipo. É isso o que vai ser verificado. Não é se um post isoladamente conseguiu vazar o sistema. E, na minha opinião, aí já mudando o foco, a responsabilização das plataformas por notificação extrajudicial. Esse ponto aqui era o mais problemático, que é aquele sistema de notice and takedown, porque corria-se o risco realmente de ter um dano aqui à liberdade de expressão em função de, olha, se basta uma pessoa extrajudicialmente, ou seja, fora do sistema judiciário, notificar a plataforma, dizer, olha, esse conteúdo aí eu acho ele ofensivo, esse conteúdo me agride. E aí a rede social já ser responsável por derrubar aquele conteúdo imediatamente, ia começar, por exemplo, no caso de política. Por exemplo, Flávio Bolsonaro ia ter lá no gabinete dele uma equipe responsável só por identificar todos os dias conteúdos nas redes sociais contra ele. Ele iria notificar a rede social, olha, esse conteúdo me ofende, derrube imediatamente. E a rede social iria derrubar, para não se tornar responsável por aquele conteúdo. E aí, na minha opinião, o STF conseguiu sair dessa situação que seria realmente problemática para a liberdade de expressão e para a liberdade do jornalismo, inclusive, definindo o seguinte: olha, as plataformas são responsáveis, após notificação extrajudicial, por conteúdos que configurem crimes ou atos ilícitos. Porém, para crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria, mantém-se a exigência de ordem judicial para responsabilização. Pronto. Então, no caso de você ofender a uma pessoa, etc., continua precisando de ter ordem judicial para que a plataforma se torne responsável por aquele conteúdo. Foi uma boa saída para não se cercear a liberdade de expressão. Foi isso aqui, na verdade, era a tese do Barroso, que ele abriu a divergência em relação ao Fux e ao Toffoli. Então, assim, me parece que para o usuário comum não vai mudar absolutamente nada, tá? A única coisa que vai mudar realmente é para quem publicava conteúdos pedindo artigo 142, pedindo golpe de Estado, pedindo fechamento do STF, etc. Para esse pessoal, essa lei, essa nova interpretação aí do artigo 19, isso vai pesar, tá? Porque esse pessoal, realmente, eles não vão conseguir circular tão facilmente com esses conteúdos mais nas redes sociais. Então, chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, 100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica
E estou aqui, né, dedicando e tal, querer compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Você conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.